Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à Verbo OAB. A nossa prova da primeira fase do exame de ordem já está chegando, batendo a nossa porta, dia 9 de julho, está bem próximo. E pensando nisso, pensando em ajudá-los nessa caminhada rumo à aprovação, vocês terão acesso a uma programação especial de revisão. É o Esquenta Passaporte OAB 38º exame. Serão 2 semanas de aulas online e gratuitas, pessoal. Olha que beleza. Para você decolar aí para a sua aprovação. Se você não me conhece, eu sou a professora Cláudia Molinaro, professora de Direito Administrativo e, claro, fazendo parte desse Esquenta, eu vou trazer para vocês aqui temas quentes, dicas quentes de Direito Administrativo para a nossa prova da primeira fase para o 38º exame. Alguns avisos que são importantes para você que vai fazer parte aí dessa prova. Você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva no canal do Verbo OAB e ativa aquele sininho, né? Deixa lá seu link e comenta o que achou dessa aula. Espero que você goste. Vou escolher aqui temas bem legais para a gente conversar para a nossa prova do dia 9 de julho. Além disso, não deixe de participar das próximas aulas que terão, tá? São aulas, as outras aulas e aulas da revisão de véspera, que acontece no dia 8 de julho, de 8 da manhã às 18 horas, tá? Ó, presta bem atenção, as dicas finais para o próprio exame de ordem vão fazer a diferença na sua vida, tá? Na sua prova, pode acreditar. Essas semanas que antecedem a prova, essas dicas que os professores que têm expertise no exame de ordem passam para vocês, e a revisão de véspera, tudo isso ajuda muito, gente, na caminhada rumo à aprovação. Pode acreditar, tá? Vamos começar, então, a nossa revisão? Vamos lá? Revisão, então, sobre direito administrativo para a nossa primeira fase, para o 38º exame, dia 9 de julho. Alguns temas importantes, muita jurisprudência dentro do direito administrativo, que vem sendo cobrado pela nossa banca FGV. Nas provas de concurso público, e eu fico sempre atenta às provas anteriores à nossa prova, provas que a FGV ficou à frente. Eu nunca olho só para a prova da OAB, sabe? Eu fico sempre de olho também naquilo que a FGV vem cobrando em concurso, porque não é diferente. O tema é o mesmo, a importância do tema é a mesma. Então, a gente tem que ficar de olho no que a FGV vem cobrando nas últimas provas, seja do exame de ordem, primeira, segunda fase, seja concurso público, porque aí, de uma certa forma, a gente tem um perfil da banca cada vez mais forte. Então, vamos começar com o seguinte. Eu quero falar de autotutela administrativa. Autotutela administrativa, quando a gente fala de autotutela administrativa, a gente está falando de um controle interno realizado pela administração pública. Tem uma lei que cai muito na nossa prova, que é a Lei 9784 de 99. A Lei 9784 de 99 é a lei que trata de processo administrativo no âmbito federal. E a Lei 9784 de 99, ela é cobrada na nossa prova. Tanto na primeira quanto na segunda fase de ADM, a gente tem a Lei 9784 de 99 sendo cobrada pela banca. Beleza. E aí, quando eu falo de autotutela administrativa, eu estou falando de um controle interno da administração, porque a administração pode rever seus próprios atos. Se ela se depara com um ato ilegal, ela deve anular, diz a lei, e quando ela se depara com um ato inconveniente ou inoportuno, ela pode revogar. Então, veja que eu estou falando aqui de um controle interno, que a própria administração pode realizar, ou ela vai fazer um controle de legalidade, que é quando ela olha o ato, verificando que o ato ilegal ela anula. Então, a anulação é a forma de extinção do ato ilegal. Ou ela, então, ao se deparar com um ato inconveniente ou inoportuno, ela poderá revogar. Veja que aqui o controle vai ser de mérito administrativo. O controle de mérito administrativo é uma outra pegada. O ato não é ilegal. O ato, ele é legal. Ele é válido.
mas ele se tornou inconveniente ou inoportuno. E aí a administração pública, no exercício da autotutela administrativa, ela revoga aquele ato inconveniente e inoportuno. Então, artigo 53 da Lei 9784 de 99, artigo 53 da Lei 9784 de 99, marca para a gente a autotutela administrativa. Não deixe de ler esse artigo 53 da Lei 9784 de 99. E preste atenção nas questões que podem vir na nossa prova de primeira fase, questões objetivas falando das formas de extinção do ato administrativo. Eu acabei de falar de duas delas. Ou seja, eu falei da anulação, que é um controle de legalidade. Quando a administração se depara com um ato ilegal, ela anula. Quando ela se depara com um ato inconveniente ou inoportuno, ela revoga. Então, ou a administração vai anular, se houver uma ilegalidade, ou ela vai revogar. Na revogação, o ato é legal, ele é válido, mas ele se tornou inconveniente ou inoportuno. Lembrando que anulação e revogação são formas de extinção do ato administrativo. Ainda na Lei 9784 de 99, a gente tem um prazo, um tempo, um limite temporal para a administração pública anular seus atos ilegais. Óbvio, porque ela não pode ficar ad eterno com esse poder em mãos de anular o seu ato ilegal. Ela tem um tempo para isso. E de acordo com o artigo 54 da Lei 9784 de 99, de acordo com o artigo 54 da Lei 9784 de 99, a administração tem um prazo de 5 anos para anular seus atos ilegais. Presta bem atenção. A administração tem um poder em mãos, pela autotutela administrativa, ela tem um prazo que ela própria pode anular seu ato ilegal. Ela própria. Autotutela, autocontrole, controle interno. Então, ela se depara com um ato ilegal, ela anula o próprio ato, só que ela tem um prazo para isso. Esse prazo é um prazo de 5 anos. Cuidado que a banca pode perguntar para você qual a natureza jurídica desse prazo para a administração anular seus próprios atos. Prazo decadencial. Prazo decadencial. Quando você faz a leitura cuidadosa do artigo 54 da Lei 9784 de 99, você vai ver que se a administração não anular o ato ilegal no prazo de 5 anos, ela decai no direito potestativo de anular seus atos ilegais. Então, cuidado, porque a gente tem no artigo 54 da Lei 9784 de 99 um prazo de 5 anos para a administração pública anular seus atos ilegais. A natureza desse prazo é um prazo decadencial. Cuidado que a banca vai botar lá em uma das alíneas que o prazo é prescricional. Não, aqui o prazo é decadencial, porque passou o prazo de 5 anos, ela decai no direito de anular seus próprios atos. Pode olhar o artigo 54 da lei e você vai perceber que tem a palavrinha decai. Beleza. Aí, a FGV fez uma questão de prova fazendo a seguinte pergunta. O enunciado da questão dizia que o Estado beta tinha feito uma alteração na lei de processo administrativo dele e tinha colocado prazo decadencial de 5 anos, ele tinha mudado para 10 anos. Então, o Estado beta, na sua lei de processo administrativo, criou um prazo de 10 anos para o Estado anular os seus próprios atos quando ilegais. E aí a banca pergunta se isso seria constitucional. Veja, 2 considerações importantíssimas. Todos os entes federados, inclusive a União, todos eles, têm competência legislativa para tratar das normas ligadas a processos administrativos. Então, todos os entes têm autonomia para criar uma lei falando de processo administrativo. A lei que a gente está estudando para a nossa prova é em âmbito federal, que é a Lei 9784 de 99. Mas, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma outra lei.
No estado do Rio Grande do Sul, outra lei. No estado de Minas Gerais, outra lei. No estado de São Paulo, outra lei. Por quê? Porque cada ente federado tem autonomia normativa para criar a sua lei de processo administrativo. Então, o Estado pode criar a sua lei de processo administrativo? Pode, sem problema nenhum. Só que aí, o que o Estado de São Paulo, isso aconteceu com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele quis alterar esse prazo decadencial de 5 anos, que aparece em todas as legislações administrativas, independente da esfera federativa, ele quis alterar esse prazo de 5 anos para 10 anos. Ele quis dobrar o prazo que o Estado teria para anular seus próprios atos. Isso bateu no STF, o STF falou, pode não. Isso foi objeto de ADI, gente. Isso foi objeto de uma ADI. E aí o STF disse, não pode ser o prazo de 10 anos. Todas as legislações administrativas trabalham com prazo de 5 anos. A Lei 9784 de 99 trabalha com prazo de 5 anos. Inclusive, a Lei 9784 de 99, ela pode ser usada por analogia legal, diz o STJ, quando o ente federado não tem uma lei própria de processo administrativo. Então, digamos que o Estado do Rio de Janeiro não tivesse a sua lei de processo administrativo, como durante muitos anos ele não teve. Ele usava a lei federal, por analogia legal. Quando o Estado do Rio de Janeiro criou a sua própria lei, ele passou a usar a sua própria lei, beleza? Mas veja, a Lei 9784 de 99, que é uma lei federal, ela pode ser usada por analogia legal por outros entes federados que não tenham uma lei própria de processo administrativo. E ela traz um prazo de 5 anos. E todas as outras legislações que são criadas também trazem um prazo de 5 anos, um prazo decadencial de 5 anos. Mas aí o Estado de São Paulo, isso foi verdade, isso foi objeto de uma ADI, o Estado de São Paulo simplesmente quis passar o prazo de 5 para 10. E aí o STF disse que isso seria inconstitucional, fundamentando, né, a ideia de todas as legislações trazerem 5 anos, que a própria lei federal traz 5 anos e é usada por analogia legal para aqueles entes que não têm a sua própria lei de processo administrativo, ok? E falou da violação do princípio da isonomia. E aí, então, isso foi cobrado numa prova pela FGV. Então, se a FGV botar uma questão dizendo que um determinado ente federado cria sua lei de processo administrativo e quer colocar o prazo decadencial para a administração pública anular seus atos fora de um prazo que seja o prazo de 5 anos, é provável que ela traga exatamente como aconteceu na prática, né, como ela trouxe no concurso público, pode ser que ela traga isso também para a prova da UAB, se ela falar num prazo diferente de 5 anos, um prazo maior do que 5 anos, como foi o Estado de São Paulo querendo passar para 10 anos esse prazo, isso é inconstitucional. E aí você vai marcar a linha, o seu gabarito vai ser a linha da tese fixada nessa ADI. Se eu não me engano, essa ADI é a 6159. Se eu não me engano, é porque eu não estou com um papel aqui, eu tinha anotado, porque eu tenho isso anotado por causa dos exercícios. Se eu não me engano, é a 6159. Deixa eu ver aqui. Então, isso foi decisão de uma ADI. E o que a FGV tem feito? Ela tem pego várias teses fixadas em temas de repercussão geral, que a gente vai falar de alguns aqui, e também tem trabalhado decisões de ADI. Se eu não me engano, a ADI é a 6159, tá? Se eu não me engano, é a 6159. Mas, de qualquer forma, fica atento. A banca não vai te perguntar o número da ADI, né? Você só precisa saber o que a administração pode ou o que ela não pode fazer de acordo com o entendimento do STF. Não pode passar de 5 anos, porque senão isso acaba violando o princípio da isonomia. Tá, gente? Então, guarda aí o artigo 53, o artigo 54, tá? E não esqueça dessa situação de não poder passar de 5 anos, tá? Não pode um ente federado criar uma lei ou mudar a sua lei com prazo acima de 5 anos. Olha, a ADI é a ADI 6019. ADI 6019. O teu gabarito vai ser inconstitucional por violação ao princípio da igualdade com os demais Estados-membros, pois o prazo de 5 anos previsto na Lei 9784 de 99
consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o poder público e particulares. STF, plenário, ADI 6019. ADI 6019. Esse vai ser o seu gabarito, tá? Eu tô com a questão aberta aqui da FGV, tá? Então, você vai marcar esse gabarito inconstitucional por violação ao princípio da igualdade com os demais Estados-membros, pois o prazo de 5 anos previsto na lei federal, lá no artigo 54 da Lei 9784 de 99, é considerado um marco geral nas relações entre o poder público e particulares. STF, plenário, ADI 6019, tá? Muito cuidado com isso, tudo bem? Cuidado, 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 tá? Bom, outra dica. Vamos falar de improbidade administrativa agora. A lei de improbidade administrativa, vocês sabem que ela foi amplamente alterada em outubro de 2021. A gente já está em 2023, né? Nós estamos em junho de 2023. Então, a lei 8429 de 92, ela foi amplamente alterada em outubro de 2021. E nós tivemos 2 ADIs, que a gente já tem o mérito julgado, e uma outra que o mérito ainda não foi julgado, que o mérito deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Se eu não me engano, é a 7236. Deixa eu ver aqui. ADI 7236. A gente só tem, por enquanto, uma medida cautelar nessa ADI 7236. A gente não tem ainda o julgamento do mérito. Mas nós tivemos 2 ADIs que já foram julgadas o mérito, que é a ADI 7042 e 7043. Então, é isso que eu quero. Que a gente foque agora, nessas duas ADIs que foram já julgados o mérito, 7042 e 7043. Essa ADI 7042 e 7043, ela trabalhou com a legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Então, vamos lá. Se você pegar o artigo 17 da Lei 8429 de 92, artigo 17 da Lei 8429 de 92, 17 caput da Lei de Improbidade, você vai ver que quem tem legitimidade ativa numa interpretação literal e gramatical do artigo 17 da Lei de Improbidade é o Ministério Público. Uma legitimidade ativa exclusiva do MP. Mas nós tivemos o julgado dessas 2 ADIs, 7042 e 7043, e o STF pediu uma interpretação conforme a Constituição. E disse o seguinte: tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada tem legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Então, cuidado. Você não pode olhar o artigo 17 caput da Lei 8429 de 92 e achar que é uma legitimidade ativa exclusiva do MP, porque não é. Porque nós tivemos 2 ADIs, 7042 e 7043, no ano passado. E essas ADIs disseram o seguinte: a tese fixada nessas ações declaratórias de inconstitucionalidade, elas disseram o seguinte: queremos uma interpretação conforme a Constituição. Ou seja, quando você olha para o artigo 17, você tem que fazer a interpretação que o Supremo pediu. Então, ao olhar o artigo 17, você não pode marcar na prova, por exemplo, que é só o MP que tem legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Você vai marcar a linha que vai dizer que tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada, ambos tem legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Você vai ver que na decisão, os ministros, no voto, no acórdão, na decisão de ADI, melhor dizendo, você tem ali escrito o seguinte: legitimidade ativa concorrente disjuntiva. Eu estou falando esse nome que é para você não se assustar na hora da prova.
porque isso pode vir na prova, porque a banca tem copiado e colado a tese fixada no julgado e colocado como gabarito. Então, se aparecer na prova a expressão legitimidade ativa concorrente disjuntiva, beleza, esse é o seu gabarito. Por quê? Porque realmente o que a gente tem é uma legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada e disjuntiva, porque eu não tenho aqui a obrigatoriedade de um litisconsórcio ativo. Ou é o MP que vai ajuizar a ação, ou é a pessoa jurídica interessada. Prof, quem seria a pessoa jurídica interessada? Meu amor, a pessoa jurídica interessada é a administração pública. É aquela pessoa jurídica que sofreu o ato de improbidade. É a vítima do ato de improbidade. E aí ela vai poder propor a ação de improbidade administrativa. Na verdade, é como se a gente tivesse voltado à regra que já existia antes de outubro de 2021. Porque em outubro de 2021 houve uma alteração no artigo 17 e o legislador colocou só o MP como legitimado ativo, exclusivamente. E as pessoas não gostaram disso. Tanto que tiveram 2 ADIs ajuizadas. E aí, quando o STF se deparou com essa situação e verificou que a alteração da lei de improbidade tinha excluído a administração pública como legitimada ativa para a propositura da ação de improbidade, o STF entendeu que isso seria um retrocesso. Não poderia ficar só na mão do Ministério Público. O Ministério Público, tudo bem, ele tem a legitimidade ativa, mas não pode ser exclusiva. Então, a legitimidade ativa é tanto do MP quanto da pessoa jurídica interessada. É esse o gabarito que você tem que marcar. E a banca vai botar de acordo com o entendimento do STF. Por quê? Porque ela não vai querer a interpretação literal do artigo 17 da lei de improbidade. Ela, na verdade, vai querer a decisão de mérito da ADI, 7042 e 7043, tá? Então, cuidado. Ainda falando das ADIs 7042 e 7043, vamos ao artigo 17b. 17b, vamos lá. O artigo 17b, ele vai falar do acordo de não persecução civil. Acordo de não persecução civil nas ações de improbidade. Outro tema quente, gente. Artigo 17b. Não deixe de ler todas as regras relacionadas ao acordo de não persecução civil, que é possível nas ações de improbidade. Então, o 17b, que foi incluído, né, em 2021, em outubro de 2021, quando teve a alteração na Lei 8429, esse artigo foi incluído. Esse artigo 17b, ele veio com a redação dizendo que só o MP poderia celebrar o acordo de não persecução civil na ação de improbidade. Só que isso também foi objeto das ADIs 7042 e 7043. Então, mais um artigo que você não vai poder fazer uma interpretação literal. Se você fizer uma interpretação literal do artigo 17b e botar na prova o que está no artigo 17b, você vai errar. Porque se a banca fizer uma pergunta para você acerca desse entendimento do Supremo, no que pertine, quem teria competência para celebrar o acordo de não persecução civil, se você marcar a literalidade do 17b, você vai errar. Você vai ter que buscar a linha que vai dizer que, de acordo com o entendimento do Supremo, tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica interessada, ou seja, a administração pública, aquele que sofreu o ato de improbidade, ambos terão competência para celebrar o acordo de não persecução civil. Tanto o artigo 17 caput quanto o artigo 17b caput foram objeto dessas ADIs. E aí a gente tem essa decisão do Supremo. Legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada. Cuidado que pode aparecer essa expressão, legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva. Show! E cuidado, porque a banca também pode fazer uma questão relacionada ao acordo de não persecução civil que pode ser feito, realizado na ação de improbidade administrativa. Aí a gente já está olhando o 17b. O que você vai marcar? Tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada, a administração pública, um dos dois podem celebrar o acordo de não persecução civil.
Prof, o que é o acordo de não persecução civil? É uma transação que vai ser feita com o réu ou com aquele que está sendo acusado de praticar o ato de improbidade. E aí vai mais uma dica para você quente para a prova, onde a gente vai trabalhar a literalidade do artigo e eu vou acrescentar uma jurisprudência do STJ. Vamos ao 17b, parágrafo 4º. 17b, parágrafo 4º, vamos lá. Gente, o artigo 17b é todo importante, não deixa de ler não, tá? Artigo 17b, parágrafo 4º. Ele vai dizer para mim que o acordo de não persecução civil na ação de improbidade, ele pode ser celebrado ainda em âmbito de investigação, ou seja, em âmbito administrativo. Pode ser realizado no curso da ação de improbidade, pode ser realizado até mesmo no momento de cumprimento da sentença condenatória. Então, pelo 17b, parágrafo 4º, a gente percebe que essa transação, que na verdade a lei chama de acordo de não persecução civil, isso pode acontecer em âmbito administrativo. Imagina que o MP está ainda investigando, está à frente de um inquérito civil, e aí ele chama alguém para fazer o acordo de não persecução civil. Porque aí, se ele celebra o acordo de não persecução civil com o Joãozinho, que é o agente ímprobo, não vai ter propositura da ação de improbidade, porque já foi feito um acordo. Isso impede a propositura da ação. Show. Acordo de não persecução civil. Mas também pode ser que esse acordo seja realizado após a celebração, após o ajuizamento da ação de improbidade. Porque o 17b, parágrafo 4º da lei de improbidade está dizendo para mim que pode ser no curso da ação. Então, eu posso, o MP, propor a ação e durante o curso da ação eu posso fazer um acordo com o réu. Não impede. Até mesmo no momento de cumprimento da sentença condenatória. Porque a gente sabe que a sentença na ação de improbidade, ela vai declarar o ato de improbidade e ela vai condenar o agente ímprobo. Há várias sanções, que são as sanções que estão no artigo 12. Uma outra dica para vocês. Não deixe de olhar as sanções do artigo 12 da Lei 8429, porque foram amplamente modificadas em outubro de 2021. E a banca tem o costume de pegar os atos de improbidade e de perguntar qual é a sanção que vai ser aplicada. Isso tudo está no artigo 12, então toma muito cuidado. Então, a sentença da ação de improbidade, ela tem um cunho condenatório. Ela tem um cunho declaratório, que ela vai declarar a prática do ato de improbidade, que está sendo imputado àquele réu, e vai condenar o réu. Então, no cumprimento dessa sentença condenatória, também pode ser feito o acordo de não persecução civil. Tá? Então, muito cuidado com o 17b, parágrafo 4º. Aí eu vou acrescentar uma jurisprudência do STJ. Por quê? Porque a FGV, como ela tem trabalhado muito com jurisprudência, ela pode fazer o seguinte: ela pode perguntar, de acordo com o entendimento do STJ, o acordo de não persecução civil na ação de improbidade pode ser celebrado? O STJ diz que pode ser celebrado até em fase recursal. Até em fase recursal isso pode ser realizado. Então, o acordo de não persecução civil, de acordo com o STJ, pode ser celebrado com o réu até mesmo numa fase recursal. Isso foi uma decisão do STJ num RESP. Então, veja, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai guardar a literalidade do artigo 17b, parágrafo 4º, que são vários momentos em que pode ser realizado o acordo de não persecução civil, e a gente vai somar com o entendimento do STJ que esse acordo de não persecução civil, ele pode ser celebrado até mesmo em fase recursal. Fechado? E por último, dentro de improbidade, vamos para a tipologia, artigo 9, 10 e 11, que eu quero comentar algumas coisas com vocês. Artigo 10 e 11. 9, 10 e 11, da Lei de Improbidade. E aí a gente vai falar de um tema de repercussão geral que é muito importante, que vocês têm que fazer a leitura para a prova. Vamos lá. Tipologia na Lei de Improbidade. Nós temos 3 tipos de atos de improbidade. Depois eu vou falar de uma questão que a FGV botou num concurso, trabalhando a ideia da tipologia da Lei de Improbidade e crime de tortura.
Olha o que a FGV anda fazendo. Então, presta bem atenção. A tipologia na lei de improbidade. Artigo 9º é o ato de improbidade que leva ao enriquecimento ilícito do agente público. Ou seja, o agente público, ele se aproveita da função pública que ele exerce e se enriquece ilicitamente. Tá? Ele se aproveita da função pública que ele exerce e se enriquece ilicitamente. O segundo ato de improbidade está no artigo 10, é o dano ao erário. Então, é o agente público causando dano ao erário. No exercício da função pública, ele causa um dano ao erário. E, por último, artigo 11, a gente tem a violação de princípios administrativos. Então, são só 3 atos de improbidade na lei de improbidade. Artigo 9º, enriquecimento ilícito do agente. Artigo 10, dano ao erário. E artigo 11, violação de princípios. Ok. Amores, primeira observação que eu preciso fazer com vocês. Não existe mais ato de improbidade por culpa. Só existe ato de improbidade com dolo. Não marque na prova. O Joãozinho causou dano ao erário por uma conduta culposa. Ele vai responder por improbidade? Não, porque desde outubro de 2021 não existe mais conduta culposa configurando o ato de improbidade. Mas tem uma malandragem que a banca está fazendo. Ao invés dela escrever o Joãozinho praticou uma conduta culposa e causou dano ao erário, a banca tem escrito assim: Joãozinho causou dano ao erário porque agiu negligentemente no exercício da função pública. Agir de forma negligente ou agir negligentemente, amores, é a mesma coisa que falar conduta culposa. Então, cuidado, porque a banca, ao invés de falar agiu com culpa, causou dano ao erário por culpa, ao invés de falar conduta culposa, que vai chamar a sua atenção com a palavra culpa, e você já sabe que não tem mais ato de improbidade por culpa, a banca pode querer fazer uma gracinha e substituir conduta culposa por conduta negligente. Falou conduta negligente, hashtag é conduta culposa, porque imprudência, negligência e imperícia são condutas culposas. Falta de cuidado que configure imprudência, imperícia e negligência, isso é culpa. Então, olha o que a banca pode fazer. Ao invés de ela usar a palavra conduta culposa, ela vai falar conduta negligente. É a mesma coisa, tá? É só para você tomar cuidado. Só existe ato de improbidade por dolo. Ai, prof, eu não sei o que é dolo. A própria lei vai conceituar para você dolo. Tá lá no artigo 1º, parágrafo 2º ou parágrafo 3º da lei, tá lá o que é dolo. É a pessoa agir com a intenção de praticar esse ato ilícito, ou que vai configurar o seu enriquecimento ilícito, ou que vai causar um dano ao erário, ou que vai violar um princípio, causando um dano à administração. Então, ele tem que ter dolo. Culpa não rola. E nós tínhamos um ato de improbidade que era por culpa, né? Antes de outubro de 2021, nós tínhamos um ato de improbidade que era por culpa. Mas não existe mais. Nenhum ato de improbidade vai ser configurado por culpa. Nenhum. Somente dolo. Somente dolo. E aí nós tivemos o tema de repercussão geral, 1199, e nesse tema de repercussão geral, 1199, ficou claro que não existe conduta culposa para o ato de improbidade. Aí você pensa assim, professora, mas e se eu tiver, por exemplo, se existir uma situação que o Joãozinho é réu numa ação de improbidade e ele está respondendo por ato de improbidade por culpa, como é que fica isso? Aí eu digo para você. Bom, primeira coisa que você tem que ver, a ação ainda está em curso? Se a ação ainda está em curso e não tem sentença transitada em julgado, não tem coisa julgada, essa ação morre. Porque não tem como a ação continuar por uma conduta que não é mais tipificada na lei. Não existe mais ato de improbidade por culpa. Então, se existe uma ação ainda em curso, que foi proposta antes de outubro de 2021, a ação ainda não tem coisa julgada. Essa ação vai ter que morrer.
Por quê? Porque ninguém pode ser condenado por ato de improbidade por culpa, porque não existe mais esse ato de improbidade, desde outubro de 2021. Não é questão nem de retroatividade da lei, não, tá? É questão de não existir mais o tipo. Então, se não existe mais o ato de improbidade por culpa e existe uma ação correndo, alguém que está sendo acusado de ato de improbidade por culpa, essa ação morre, porque não existe mais esse ato de improbidade. Agora, se já houve o trânsito em julgado, se já tem coisa julgada e está havendo o cumprimento da sentença condenatória, aí, meu amor, não tem o que se falar, porque senão viola o princípio da segurança jurídica. Senão a gente pega o artigo 5º, inciso 36 da Constituição e joga fora. O artigo 5º, inciso 36 da Constituição diz: a lei não pode retroagir para atingir ato perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Então, cuidado com isso. Ato de improbidade somente por dolo. Não existe mais ato de improbidade por culpa. Se existe uma ação em curso ainda, sem trânsito em julgado, sem coisa julgada, e o Joãozinho está sendo acusado de ato de improbidade por culpa, essa ação tem que morrer. Ela vai ser extinta. Agora, se já houve a propositura da ação, já tem coisa julgada e está havendo o cumprimento ali da sentença, já está havendo a aplicação das sanções, não tem como liberar o Joãozinho disso, porque senão haverá violação do princípio da segurança jurídica, que está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Leia o tema de repercussão geral 1199. 1199. Não deixe de ler esse tema de repercussão geral, tá? Então, muito cuidado com essa questão do ato de improbidade, que só pode ser por dolo, tá? Esse tema de repercussão geral, 1199, ele também fala do prazo prescricional. Cuidado com o novo prazo prescricional, que está no artigo 23 da Lei 8429, que passou a ser um prazo de 8 anos. Prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade passou a ser um prazo de 8 anos. E vale para os atos de improbidade, para as ações de improbidade que vão ser propostas a partir de outubro de 2021. Então, esse prazo prescricional, ele não vai retroagir, não, para beneficiar ninguém, não. Esse prazo de 8 anos, que é o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade, só vale de outubro de 2021 para frente, tá bom? Não deixe de ler o tema de repercussão geral 1199, tá? E no artigo 11 da Lei 8429, deixa eu dar a última dica de improbidade aqui. Artigo 11. Artigo 11 da Lei 8429 de 92. Ele é um artigo que fala do ato de improbidade que viola princípios. Beleza. Algumas considerações acerca desse artigo 11. Ele passou a ter um rol taxativo. Ou seja, para o Joãozinho responder por ato de improbidade que violou princípios, se a conduta do Joãozinho não tiver descrita no rol do artigo 11, o Joãozinho não responde por esse ato de improbidade, porque o rol do artigo 11 passou a ser taxativo. Enquanto a gente tem um rol meramente exemplificativo no artigo 9º e no artigo 10 da Lei 8429 de 92, então se você olhar o rol do artigo 9º, que fala do ato de improbidade, que levou ao enriquecimento ilícito do agente, aquele rol é meramente exemplificativo do artigo 9º. Se você olhar o artigo 10, que fala do ato de improbidade que causa dano ao erário, o rol é meramente exemplificativo. Como é que eu sei que o rol do artigo 9 e do artigo 10 da Lei 8429 de 92, o rol é exemplificativo? Como é que eu sei disso? Porque no caput do artigo 9 está escrito notadamente. No caput do artigo 10 está escrito notadamente. Então, notadamente demonstra para a gente que esse rol do artigo 9 e do artigo 10 são meramente exemplificativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ainda que a minha conduta não esteja descrita ali no artigo 9 ou no artigo 10, eu posso responder por ato de improbidade, que levou ao meu enriquecimento ilícito ou que causou dano ao erário. Mesmo que a minha conduta não esteja descrita no rol do artigo 9 ou no rol do artigo 10, eu posso responder por esses atos de improbidade, desde que a minha conduta seja análoga
àquelas descritas no artigo 9º e no artigo 10º, já que o rol é meramente exemplificativo. Fechado? Agora, diferente do que ocorre no artigo 11, gente. No artigo 11, o rol passou a ser taxativo. Então, para o Joãozinho responder por esse ato de improbidade que está no artigo 11, ele vai ter que ter a conduta dele descrita no artigo 11. Ah, é isso aqui que o MP está imputando ao Joãozinho? Deixa eu ver se está descrito aqui no artigo 11. Ah, não está, não. Então, ele não vai. Por esse ato de improbidade, ele não responde. Porque o rol é taxativo agora. Desde outubro de 2021 passou a ser taxativo. Olha o caput do artigo 11 da Lei 8429 de 92, você não vai encontrar a palavra notadamente ali. Entendeu? E aí, toma cuidado. Então, o rol do artigo 11 é taxativo. Outra coisa, gente. Quero que vocês tomem cuidado, porque eu já vi a FGV cobrar isso. Ainda não caiu na nossa prova, pelo menos até esse momento. Cuidado com os incisos 11 e 12 do artigo 11. Cuidado com os incisos 11 e 12 do artigo 11. O artigo 11, inciso 11, se você fizer uma leitura cuidadosa do artigo 11, inciso 11, você vai ver que o que está escrito no inciso 11 é ato de nepotismo, tá? É um ato que configura nepotismo. Se você fizer a leitura do inciso 11 do artigo 11 da Lei 8429, você vai ver que é muito semelhante à súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo. Então, cuidado, porque a banca, como ela já fez em concurso público, ela vai botar uma questão na prova que vai trabalhar o nepotismo com a literalidade que está no inciso 11 do artigo 11 da Lei 8429, até mesmo algo que esteja escrito na súmula 13 vinculante, e vai te perguntar se isso configura ato de improbidade. Configura. Ato de improbidade que viola princípios, está no artigo 11, inciso 11 da Lei 8429. Então, cuidado, porque isso passou a ser ato de improbidade em outubro de 2021. Olha que interessante. O nepotismo, é óbvio que ele viola princípios. Princípio da eficiência, primeiro princípio, moralidade. Primeiro princípio que é violado quando a gente tem uma conduta que configura nepotismo é a moralidade. Princípio da moralidade. Viola o princípio da moralidade. Mas eu vou além. Viola o princípio da moralidade, viola o princípio da impessoalidade, viola o princípio da eficiência. Porque eu tô botando o fulaninho porque ele é meu filho, não é porque ele é competente para o exercício daquela função pública, entendeu? E veja que a lei, ela não fala só de um nepotismo direto, não. Tem um nepotismo cruzado também, tá? Quando a lei fala de designações recíprocas, isso é o nepotismo cruzado. Então, qualquer questão que venha falando de nepotismo, repito, leia o inciso 11 do artigo 11. Você vai ver que ali é uma conduta que configura nepotismo. E aí você vai ler a súmula 13 vinculante, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Se vier uma questão falando sobre essa situação e perguntar sobre ato de improbidade, você já sabe que é um ato de improbidade que viola princípios, tá? Agora vamos para o artigo 11, inciso 12. O artigo 11, inciso 12. O inciso 12 do artigo 11 da Lei 8429 vai fazer uma remissão à norma constitucional. Olha aí o inciso 12 do artigo 11 da Lei 8429. Vai fazer remissão ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? Então, você vai lá no artigo 11, inciso 12 da Lei de Improbidade, e você vai ver que essa norma da Lei de Improbidade vai fazer uma remissão a uma norma constitucional, que é o 37, parágrafo 1º da Constituição. Prof, o que eu tenho no 37, parágrafo 1º da Constituição? Você tem o princípio da impessoalidade. É o que você tem. O princípio da impessoalidade está marcado no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Que é um princípio, que é um artigo, na verdade, que cai muito em prova. O 37, parágrafo 1º, ele sempre cai muito em prova.
Porque é um artigo que a banca coloca em prova e vai te perguntar qual o princípio que está sendo violado, o princípio da impessoalidade, que é justamente aquela norma constitucional que veda a promoção pessoal do agente. Então, quando o agente público, no exercício da função pública, ao invés dele atender ao interesse público, ele visa a sua promoção pessoal, ele está violando, de acordo com a norma constitucional 37, parágrafo 1º da Constituição, o princípio da impessoalidade. Ponto. Então, é aquele agente político que está concorrendo, um prefeito que está concorrendo à reeleição, ele manda construir casas populares e ele pinta aquelas casas populares com a cor do seu partido e faz aquela propaganda. Totonho Filho, sempre pensando na sua comunidade. Não esqueçam disso nas próximas eleições. Vote em mim, Totonho Filho. Ele está usando dessa obra pública, desse programa, para buscar promoção pessoal. Ele não está fazendo isso para atender às necessidades da coletividade. Então, cuidado com esse tipo de questão. Porque aí, o que a FGV vai fazer? Ela vai botar uma situação onde o agente público, o agente político, em regra, ele vai estar visando a sua promoção pessoal. Isso, consequentemente, viola o princípio da impessoalidade, de acordo com o 37, parágrafo 1º da Constituição, mas agora também configura ato de improbidade administrativa, que está no artigo 11, inciso 12, da Lei 8.429 de 92. Fechado? Tomem cuidado com isso, tá? Bom, saindo aí de improbidade administrativa, eu quero lembrar vocês da diferença entre encampação e caducidade. Por quê? Isso caiu na segunda fase. No último exame, encampação e caducidade, não, caiu caducidade, mas eu quero fazer a diferença entre encampação e caducidade. Caducidade foi um mérito de uma ação de procedimento comum que caiu na segunda fase, no 37º exame. Caducidade e encampação como forma de extinção do contrato de concessão é uma coisa que a gente escuta falar desde a faculdade. E a banca FGV já fez 2 peças na segunda fase cujo mérito era o mesmo. Só que no caso foi um mandado de segurança e no outro foi uma ação de procedimento comum. Beleza. Então vamos trabalhar esse tema. Extinção do contrato de concessão de serviços públicos. Agora a gente vai para uma outra legislação, que é a Lei 8987 de 95. Lei 8987 de 95. Vamos ao artigo 37, que vai falar de encampação, e vamos no artigo 38, que vai falar de caducidade. E aí eu vou fazer um quadro comparativo aqui para vocês. 37, encampação, 38, caducidade. Vamos lá. O artigo 37, na verdade, é o seguinte, o artigo 35, vamos organizar a cabecinha. O artigo 35 da Lei 8987 de 95 fala das formas de extinção do contrato de concessão. Aí você tem várias formas ali. Várias. E dentre elas, você tem a encampação e a caducidade. Show. A encampação, artigo 37, vai falar que haverá retomada do serviço público, ainda dentro do prazo contratual, por motivo de interesse público, mas para isso acontecer, vai precisar de uma autorização legislativa específica e tem que pagar indenização prévia ao concessionário. Esse tripé da encampação você tem que guardar para a prova. O motivo da encampação, primeiro, a encampação é uma forma de extinção do contrato de concessão, artigo 37. Encampação é uma forma de extinção do contrato de concessão, artigo 37. Beleza? Show. Qual o motivo da encampação que você tem que guardar para a prova? Interesse público. Por questão de interesse público, o poder público retoma o serviço. Mas, prof, ele pode fazer isso? Claro que pode. Ele é o titular do serviço. Quando o poder público celebrou um contrato de concessão com a iniciativa privada, o poder público não delegou a titularidade do serviço. Não delegou.
O poder público não delegou a titularidade do serviço. O que o poder público fez? O poder público apenas delegou a prestação do serviço. E não a titularidade. Então, se ele é o titular, ele pode trazer de volta o serviço a hora que ele quiser. E aí a encampação é a forma de extinção do contrato de concessão por motivo de interesse público. Só que para isso não basta a vontade do executivo. O artigo 37 diz que tem que ter lei autorizando. Então, primeiro ponto importante. Qual o motivo da encampação? Interesse público. Segundo ponto importante. Qual a formalidade exigida para ocorrer a encampação? A autorização legislativa específica. Terceiro ponto. Tem que pagar uma indenização prévia ao concessionário. Claro, o cara não fez nada de errado. E simplesmente ele está tendo o contrato dele extinto ainda dentro do termo contratual. Então imagina que eu celebrei um contrato por 25 anos com o município do Rio de Janeiro para ficar à frente do transporte público urbano. Normalmente o transporte público urbano ele é celebrado com esse contrato, que é o contrato de concessão de serviço público. Isso eu olhando para a Lei 8987 de 95. Contrato de concessão de serviço público. Aí, 25 anos é o nosso tempo de contrato. Só que quando deu 10 anos de contrato, qualquer prazo, tá? 10 anos de contrato, o poder público vai, o município vai e brum, retoma o serviço. Ele pode fazer isso? Pode. Pode, a titularidade do serviço é dele, ele vai alegar interesse público, ele vai justificar, vai ter uma lei autorizando e ele pode fazer isso, só que aí eu vou receber uma indenização. Eu não fiz nada de errado e eu estou tendo um contrato extinto no meio do caminho. Então, cuidado com a encampação no artigo 37. Vamos lembrar? O motivo é interesse público, tem que ter lei autorizando e tem pagamento de indenização prévia ao concessionário. Aí vem a caducidade, que foi o que a banca cobrou já 2 vezes no mérito de ações de peças processuais na segunda fase. A última foi no 37º exame. Uma questão, um enunciado de questão até um pouco longo, mas que foi, moleza o mérito da peça. Por quê? Vamos à caducidade. A caducidade está no artigo 38 da Lei 8987 de 95. A caducidade é também uma forma de extinção do contrato de concessão. Também é uma forma de extinção do contrato de concessão. Só que a caducidade, o motivo é culpa do concessionário. Abre o artigo 38. Mais precisamente o artigo 38, parágrafo 1º, incisos da Lei 8987 de 95. Abre lá. Artigo 38, parágrafo 1º, incisos. Todos os incisos que você for fazer a leitura, quando você fizer a leitura dos incisos do parágrafo 1º do artigo 38, e não deixa de ler, né? Você vai ver que todos aqueles motivos ali correspondem à culpa do concessionário. É o concessionário que está fazendo besteira. O inciso 1, o 38, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8987 de 95, é o que é mais cobrado em prova. A banca vai colocar que a administração pública, ela recebeu uma denúncia que o serviço está sendo prestado de forma deficiente. Ineficiente. Então, ela quer extinguir o contrato. Aí a banca lança a pergunta: qual é a forma de extinção do contrato? Se você verificar que é um contrato de concessão de serviço público e a culpa é do concessionário, você vai marcar caducidade. Artigo 38. Então, o que a banca vai fazer? Atenção, ela vai pegar uma das situações do 38, parágrafo 1º, vai fazer um caso concreto com isso na prova e vai te perguntar a forma de extinção do contrato. Você vai ver que é caducidade, porque é culpa do concessionário. Atenção agora ao que eu vou falar. Qual a formalidade que deve ser observada pelo administrador público, pelo poder concedente, para ele declarar a caducidade do contrato de concessão e ter aquele contrato extinto com o particular? Precisa de lei? Não. Na caducidade, de acordo com o artigo 38 da Lei 8987 de 95, não precisa de lei. Porém,
vai precisar de processo administrativo, onde deve ser garantido ampla defesa e contraditório. E aí, eu vou resumir para você o que acontece nos demais parágrafos do artigo 38, a partir do parágrafo 2º. Então, preste atenção. O motivo da caducidade é culpa do concessionário. O que o poder concedente precisa fazer para declarar a caducidade desse contrato de concessão? Primeira coisa, anota, tem que notificar a concessionária. Notificar a concessionária para que ela saiba que ela está prestando um serviço deficiente. Inclusive, os usuários do serviço estão fazendo uma denúncia à administração quanto a essa irregularidade. Então, a ideia da notificação é que a concessionária tome ciência da irregularidade, da denúncia, e ela se manifeste. Se ela realmente estiver praticando uma irregularidade, que ela resolva a situação, que ela pare com isso. Se ela está prestando um serviço deficiente, que ela resolva isso e preste um serviço adequado. Então, o primeiro ato que o poder concedente pratica, qual é? A notificação. Prof, e depois da notificação? Bom, se a notificação não der em nada, aí, somente depois da notificação, o poder concedente vai instaurar um processo administrativo e garantir ampla defesa para a concessionária. Então, é um processo administrativo de controle, onde serão apuradas todas as denúncias, onde vai ocorrer ali uma apuração dessas irregularidades. A concessionária vai ser ouvida, ela vai poder se manifestar, ela vai se defender. E se ao final a administração realmente verifique aquela irregularidade e a concessionária não resolve, aí, por decreto, o poder concedente declara a caducidade do contrato. Então, veja que aqui não precisa de lei, mas vai ter que ter uma notificação. Depois da notificação, um processo administrativo. Nesse processo administrativo, tem que garantir ampla defesa. E, por decreto do poder concedente, ou seja, do chefe do executivo, vai haver a declaração de caducidade do contrato e o contrato, então, vai ser extinto. Então, veja que há uma diferença entre a encampação e a caducidade. A encampação, o motivo é interesse público, tem que ter lei e tem indenização prévia ao contratado. Já na caducidade, a culpa é do próprio concessionário. Não tem lei, mas tem toda uma formalidade em âmbito administrativo, iniciando com uma notificação, depois um processo administrativo e, ao final, um decreto, que é um ato administrativo, um ato exclusivo do chefe do executivo, vai declarar a caducidade do contrato. Professora, pode haver a instauração do processo administrativo sem ter a notificação? Não. Não, primeiro é a notificação, se não der certo a notificação, aí é que a administração pode instaurar o processo. E tem que garantir ampla defesa. Agora, imagina se a banca bota pra gente na primeira fase o que ela botou na segunda fase sem pedir para você elaborar a peça processual, mas pedindo para você marcar nas alíneas o que a administração o que tem de errado ali na postura da administração pública e qual a medida judicial que o particular, o concessionário poderia adotar. Não pedindo para você esboçar a peça, óbvio, mas perguntando para você qual a medida judicial, porque ela faz questões assim. Ela traz caso concreto, problemático e te pergunta qual a medida judicial cabível. Tu vai fazer prova para ser advogado. Não é nada demais ela te perguntar isso, eu acho até válido. Então vamos lá. Digamos que realmente a administração declare a caducidade do contrato. Mas aí a questão vai dizer que a administração pública declarou a caducidade do contrato, pegou a concessionária de surpresa com a publicação de um decreto, extinguindo o contrato de concessão em 30 dias por caducidade, alegando irregularidade no serviço. Só que aí a própria questão diz que a administração pública não notificou a concessionária, que a administração pública não instaurou o processo administrativo contra a defesa, que a concessionária não pôde se defender. Aí a banca pergunta, essa conduta está certa da administração? Óbvio que não. Essa conduta da administração está violando o princípio do devido processo legal contra a defesa e contraditório.
E princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditória, a gente tem no texto constitucional, artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição. Além disso, o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, está no artigo 38 da Lei 8.987 de 95. É aquele devido processo legal que a administração tem que se utilizar para declarar a caducidade do contrato. Não pode simplesmente publicar um decreto dizendo que o contrato está extinto por irregularidade da concessionária. Alto lá. Vai ter que notificar, se a notificação não der certo, aí instala o processo, garante ampla defesa e ao final, se houver, depois da ampla defesa, se realmente ficar configurada a irregularidade, aí sim, aí vai poder declarar a caducidade. E aí, qual a medida judicial? Bom, se a questão fala que não há necessidade de dilação probatória, pode haver impetração de um MS. Agora, quando a gente precisa de dilação probatória, aí não tem jeito. É uma ação anulatória de ato administrativo, né? É uma ação de procedimento comum, para anular esse ato que é o ato de caducidade, declarando a caducidade do contrato. Então, muito cuidado com o artigo 38 da Lei 8.987 de 95. Primeiro, porque a banca brinca muito com esses dois institutos, que é a encampação e a caducidade, um no artigo 37 e outro no artigo 38 da Lei 8.987 de 95. E a banca já cobrou 2 vezes caducidade no mérito de peças processuais na segunda fase. Então, ela gosta do tema. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, a gente vai fechando aí a nossa revisão. Trouxe aqui alguns pontos que eu entendo que tem chances de serem cobrados na nossa prova, no dia 9 de julho, né? Tá chegando, tá bem pertinho, mas vai dar tudo certo. Esse 38º exame a gente tem 5 questões de ADM, não temos mais 6 questões, mas de qualquer forma, 5 questões é um número significativo para a sua aprovação. Você precisa de 40, 5 te ajuda bastante. Então, vamos nos dedicar aí ao direito administrativo para a gente fechar aí essa prova de ADM para te ajudar a você completar os 40 pontos, tá? Então, a gente está encerrando aí a nossa aula de revisão especial e temos um presente para você, que é muito especial para a gente, para você que ficou até o final aqui. Nós temos 10% de desconto em qualquer curso online da Verbo OAB. Ou seja, você vai fazer a segunda fase conosco, por exemplo, e já pode sair na frente agora, tá? Então, 10% em qualquer curso online da Verbo OAB. Você vai fazer a segunda fase e já pode sair na frente agora. Fale com as nossas consultoras pelo WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Informe o cupom com o seu primeiro nome. Cláudia, né? Na verdade, botar o meu nome, porque eu que estou garantindo aí para você essa bolsa, né? Na verdade, esse desconto de 10%, tá? Então, você vai falar com a consultora do Verbo pelo WhatsApp, que aparece aí na descrição do nosso vídeo. Informa o cupom Cláudia Molinaro, que é o meu nome, Cláudia, professora, e reserva a sua vaga com 10% de desconto, tá? Mas, ó, atenção, esse cupom, ele é válido somente para inscritos no nosso evento e tem validade só até 17 de julho, que é uma semana após a primeira fase, que a nossa primeira fase é no dia 9 de julho, tá? Então, não perde essa oportunidade não, tá? A gente está fazendo de tudo para você conseguir a sua aprovação e conseguir ingressar aí no mercado de trabalho, exercendo a advocacia com muita eficiência e que você tenha muito sucesso na sua vida profissional, tá? Obrigada por você fazer parte aí, deixar a gente fazer parte dessa sua caminhada. Estamos juntos, eu acredito em você, tenho certeza que vai dar tudo certo. Uma boa prova no dia 9 de julho. Beijo no seu coração e até a próxima.